mais outra pergunta aqui. Adoro, que bom, manda bala. Minha companheira vive levantando a ideia de que morre de medo de eu terminar com ela. E isso é direto. Essa insegurança vem me desgastando demais, porque aí temos que conversar direto sobre a mesma coisa, e ela insiste nos mesmos gatilhos, além de achar inconscientemente que a quantidade de tempo reflete o amor que a pessoa sente. O que posso fazer? Isso é bagunça na cabeça? É uma bagunça na cabeça. Mas literalmente. Na verdade, o que acontece? A pessoa, ela é tão insegura. Lembra que eu falei das metades? Então, aí, nesse casal, ela entrou sendo metade. Certo? Gente, risco de ser largado, todo mundo corre. Você concorda comigo? Se tá junto, com certeza uma hora pode terminar. O risco do relacionamento acabar, todo mundo corre. E a gente tem que estar preparado para isso. Não ficar pensando assim, amanhã se ele me largar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Não é isso. Mas eu digo assim, você tem que entender que se amanhã você estiver sozinha ou sozinho, você não vai morrer. Gente, nós só somos bons companheiros para o outro se nós formos bons sozinhos. Se eu fizer companhia para mim, eu serei uma ótima companhia para o outro. Se eu não sou companhia para mim, eu não sou companhia para o outro. Se eu, no caso dessa minha amiga, aí, que o caso da esposa dele, né? O caso da esposa dele, que ela é insegura, tem que entender qual que é a raiz dessa insegurança dela. Pode ser um relacionamento frustrado lá atrás, antes de você, que ela teve, e nós trazemos a nossa história para dentro dos relacionamentos. Então, se teve lá uma traição, se foi abandonada, isso pode interferir. Se ela foi abandonada pelo pai ou pela mãe, pode interferir. Então, o que ela está trazendo para dentro do casamento dela? A rejeição que ela sofreu no passado, que pode ter sido na infância, pelos pais, por quem cuida, pelos cuidadores, ou pode ter sido também na fase, né, adulta, já um outro relacionamento. Então a pessoa está tão ferida que ela tem certeza que o outro vai largar ela, porque ela se julga menor que o outro. Não tem uma troca equilibrada. Não existe uma troca equilibrada de falar assim, olha, eu gosto de você, eu quero estar com você, você faz muita coisa para mim, mas só que eu também faço muito por você. Só que eu também cuido de você. Só que você também gosta de mim, entendeu? A relação, ela tem que ser equilibrada. Se ela não for, ela vai gerar essa insegurança, e essa insegurança também acaba com o relacionamento. A ponto desse marido, né, desse amigo aí que mandou a mensagem para nós, muito obrigada pela participação, a ponto dele falar assim, mas que saco, desculpa a palavra, essa mulher acha que eu vou largar ela a todo momento. E aí, certamente, deve achar que eu tô traindo. Você quer saber? Eu vou acabar traindo, porque eu já tenho fama, eu vou deitar na cama. Né? Eu falo assim, quem tem fama, se a gente escuta muito que a pessoa acha que nós estamos fazendo aquilo, e nada que eu fizer vai provar ao contrário, então eu vou fazer o que eu tiver vontade. Já que todo mundo tá achando que eu tô fazendo, vou fazer. Vou fazer também. Então aí, solução para você, meu amigo. Essa sua esposa, você quer lutar pelo seu casamento? Eu acho que casamento, a gente tem que tentar todas as tentativas, e o divórcio ser a última questão, tá? Eu falo isso pra você porque eu vivi ao contrário, né? Eu já passei por um divórcio, não desejo isso pra ninguém, eu tenho certeza que eu podia ter tentado mais. Mas enfim, ficou lá atrás, já acabou, e a gente vai aprendendo com a vida. E aí, se você tá passando... e valoriza o seu casamento e tá passando por isso, a sua esposa precisa de ajuda. Vocês dois precisam de ajuda. E o problema é do casal, já falei isso aqui. Não existe um problema dentro do casamento que seja de um ou de outro. O casamento é dos dois. Os dois precisam fazer por onde esse casamento dá certo. Procure ajuda para entender qual que é essa insegurança, de onde vem a insegurança. A gente não sabe dessa história, né? Da história dela, da história dele, da história do casal. Então pensa aí, a história dela, a história dele e a história do casal. São 3 histórias aí que precisam conversar para que esse relacionamento seja saudável. Procure ajuda, porque essa insegurança faz também um relacionamento acabar. E pode acabar tendo amor, o que é triste.